Vamos lá então, deixa eu ver que começou. Então olha só, pediram para mim para explicar um pouco de MRUV, tá? Quando a gente fala de MRUV, a gente tem que ter uma ideia na cabeça, que não é um movimento difícil, tá? É um movimento simples, ele é um movimento retilíneo, mas o que complica ele é porque agora eu não tenho só uma velocidade, eu tenho uma aceleração, tá? Para a gente começar a entender a aceleração, a gente precisa lembrar de alguns conceitos de velocidade, tá? Então, um desses conceitos é o conceito de movimento progressivo e retrógrado. O que é um movimento progressivo? Tá? Eu sempre brinco que movimento progressivo e retrógrado tem a ver com referencial. Então, por exemplo, eu estou aqui em 8. Tá? Então, vamos supor, o meu referencial está aqui em 8. Então, faz de conta que esse 8 é o dinâmico. Tá? Então, aqui eu estou lá no dinâmico, lá na série de largo da ordem. Tá? Só que esse é meu referencial chamado dinâmico. Então perceba o seguinte, faz de conta que eu estou aqui na minha casita, tá? Acabou a quarentena, eu vou pegar a minha moto e vou para o dinâmico. Então, o dinâmico para mim, ele é um movimento progressivo. Por que ele é progressivo? Porque basicamente eu estou saindo da minha casa, que é o meu referencial, e indo até um outro local que está nesse referencial que a gente chama de dinâmico. Perceba que a minha velocidade ela está querendo ir para o eixo positivo, tá? Então ela está assumindo essa direção aqui, ó, direção do meu eixo positivo. A gente diz que essa velocidade ela pode ser considerada como positiva, né? A gente aprendeu isso lá em movimento, né? Movimento retilíneo uniforme. Agora o que acontece é o seguinte. Faz de conta que eu cheguei no dinâmico, mas eu peguei a rua errada. Aí, puta que pariu, professor. Você pegou a rua errada, o que você faz? Eu tive que andar mais um pouco, dar meia volta e voltar. Então perceba que eu peguei a rua errada, andei mais um pouco até o 11 e tive que voltar. Essa volta é o que a gente define como movimento retrógrado. Por quê? Porque agora eu não quero ir mais para a minha direita. Porque senão eu vou me afastar do dinâmico. Eu quero ir para a minha esquerda. Então eu vou chegar mais perto do dinâmico. Só que em relação à minha casa, eu estaria voltando para a minha casa. O fator dessa volta significa que a minha velocidade é negativa. Então todo movimento progressivo me gera uma velocidade positiva em relação a esse referencial, tá? E todo movimento retrógrado me gera uma velocidade negativa em relação a esse referencial. Perceba que eu estou fazendo tudo isso no eixo cartesiano positivo. Mas e se eu fizesse no negativo, o que a gente chama de progressivo e retrógrado iria inverter, tá? Não vou chegar a trabalhar isso daqui, até porque é uma revisão, isso daqui eu sei que vocês viram melhor em sala de aula, mas a ideia de movimento progressivo e retrógrado é mais ou menos essa. Agora, o que acontece é o seguinte. Vou dar mais um caso. Faz de conta que agora eu tenho um movimento que além dele ser progressivo, tá? Então eu estou aqui na minha casa. Eu quero ir até o dinâmico, tá? Não vou pôr número agora, tá? Então eu estou indo para o meu eixo X positivo, né, no lado direito do meu eixo X. E olha que bacana. Se eu estou indo para minha parte positiva do meu eixo X, ele é um movimento que é progressivo. Legal. Ô, professor, bacana, entendi. Tá? Bacaninho. Agora aí que tá. O que eu começo a fazer? Quando a gente coloca uma coisa chamada aceleração, o progressivo tem a ver com velocidade. Tá? Quando a gente coloca aceleração, isso garante uma mudança na minha velocidade. Então, por exemplo, faz de conta que até metade do caminho eu acelerei. Então, eu aumentei minha velocidade. Então, minha aceleração ela foi positiva. Eu aumentei a minha velocidade. Agora, depois da metade do caminho, eu estava muito rápido. Eu estava lá com a minha ninja lá, tipo, bem louco. Aí, de repente, falei, opa, estou chegando perto do dinâmico. O que eu preciso fazer? Eu preciso desacelerar. Então, se antes eu tinha um aumento na minha velocidade, agora eu tenho uma redução na minha velocidade. Então, consequentemente, minha aceleração é negativa. Tá?
Então, olha, e daí, por exemplo, eu cheguei no dinâmico e parei, né? Que é onde que eu queria parar. Então, o que é essa diferença de movimentações? Essas diferenças de movimentações é o que a gente define como movimento acelerado. Não vou escrever tudo, tá? Porque eu escrevi tudo, mas eu perdi tanto tempo escrevendo aqui que, né? Por favor, tá? Eu só vou falar e qualquer coisa aí eu só vou abreviar. E quando eu parei de acelerar, eu comecei a desacelerar. O nome de desaceleração na física é movimento retardado, tá? Então você está causando um retardo no movimento. Olha que bacana. Então, o meu tipo de movimentação foi progressiva, tá? Então eu saí do minha casa, que é minha origem, e fui até o dinâmico. Boa parte desse percurso eu acelerei e boa parte dele, né, depois de um certo tempo, eu freiei até chegar no dinâmico e lá no dinâmico eu parei. Tá? Professor, mas você faz curva. Cara, lembra, a gente está em MRUV. Eu só penso que daqui até o dinâmico é só uma linha reta. Tá? Então a gente não pensa em curvas, beleza? Então daqui até lá eu tanto acelerei quanto retardei ou desacelerei. E isso é o que a gente define como a diferença entre o movimento acelerado e desacelerado. Tá? Agora, um segundo caso seria pensar no seguinte. Faz de conta que eu cheguei no dinâmico, só que eu acabei passando do dinâmico. Então eu cheguei aqui, ó. Lembra que a minha origem, eu estou pensando tudo em relação à minha casa. Então agora eu tenho que voltar para o dinâmico. Se eu estou voltando, o meu movimento é retrógrado. Tá? Só que pensa o seguinte, nessa movimentação retrógrada, a gente aprendeu que se eu estou no meu eixo X positivo, a minha velocidade obrigatoriamente vai ser negativa, porque eu estou voltando, ela é retrógrada. Tá? Então olha só que bacana. Eu estou retornando ao dinâmico, tá? Mas até um certo ponto faz de conta que eu comecei a acelerar. Né? Então, eu passei do dinâmico, dei meia volta e comecei a voltar. Então, eu comecei a acelerar. E depois de um certo tempo, eu comecei a desacelerar. Então, perceba o seguinte. Eu tenho um movimento aqui acelerado. E eu tenho um movimento desacelerado. Tá? Tá? Então, tanto o fator que a gente chama de aceleração quanto desaceleração, ela funciona para os meus dois tipos de movimento. Então, eu tenho um movimento que é progressivo ou retrógrado, a minha aceleração e minha desaceleração funciona, tá? Professor, mas como assim? Vou mostrar num gráfico. Então, a gente quer parar para pensar no que a gente chama de aceleração e velocidade, tá? Tem uma formulinha que ela deixa bem explícito. V igual a V0 mais AT. Futuramente, vocês vão aprender que isso aqui é uma função de primeiro grau, tá? Com o professor de matemática. Mas o que é uma função de primeiro grau? É uma linha reta. Olha que bacana, esse gráfico é um gráfico de velocidade pelo tempo, tá? E perceba o seguinte, se essa reta é uma reta crescente, a minha aceleração, né? Minha aceleração, que na verdade com o tempo a gente vai ver que a aceleração tem a ver com esse cara aqui, que é o que a gente chama de... Meu Deus do céu, me deu um branco muito grande. Calma. Coeficiente... Ai meu Deus. Coeficiente angular, tá? Lá que vocês vão aprender futuramente com o professor lá de matemática. E a minha aceleração tem a ver com o coeficiente angular. Tá? Então, basicamente, perceba que se a minha reta está indo para cima, essa minha aceleração tem que ser positiva. Se a minha reta vai para baixo, essa minha aceleração tem que ser negativa. Isso tem justamente a ver com o tipo de movimento que eu estou tendo. Então, por exemplo, faz de conta que eu estou tendo um movimento progressivo e eu comecei a acelerar. Então, eu estou indo para o dinâmico. Então, se eu estou indo para o dinâmico e começo a acelerar, a minha aceleração ela vai ser positiva nesse caso. Se eu estou chegando perto do dinâmico e começo a desacelerar, a minha aceleração vai ser negativa. Tá? Então, essa é a grande sacada. Professor, e se eu pensar na volta?
Na volta, eu quero muito que você pare para raciocinar, mas você vai ver que vai acontecer uma coisa, vai acontecer uma inversão da aceleração, tá? E essa inversão também tem a ver com o quê? Com o plano cartesiano, beleza? Ah, professor, e da onde que surge aquela fórmula estranha que a gente define como sorvetão, né? Então, S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Tá? Esse é um gráfico. Essa fórmula me gera um gráfico de posição pelo tempo. Vocês vão aprender futuramente com o professor lá de matemática que esse cara me descreve uma parábola. Tá? Uma parábola significa dizer que ele cresce muito rapidamente em relação à velocidade. Enquanto a velocidade cresce pouquinho, a minha posição cresce muito, ela varia muito, né? Aí vocês viram lá, por exemplo, professor, mas o Fernandes não usa SS0, ele usa X e X0. Perfeito. Se você tiver no eixo X, né, vai ser X, X0. Se você tiver no eixo Y, vai ser Y e Y0, não tem diferença nenhuma. Esse S é para o caso geral, tá? Tanto X quanto Y, beleza? Então, assim, toda vez que a gente fala de movimento retilíneo uniformemente variado, não muda muito do que a gente já aprendeu. Só que você começa a trabalhar com essas duas fórmulas a mais, que vão te dar correlações a mais. Tá? E é mais ou menos essa ideia. Professor, e se eu quiser trabalhar com Torricelli? Então faz de conta que eu não tenho tempo. Tá? Então, não faz diferença nenhuma. Beleza? 2A delta S. Então, você tem... antes, se no MRU a gente tinha uma fórmula, agora você tem 3. Tá? Então, você tem duas fórmulas que são dependentes do tempo e te dão gráficos em relação ao tempo. E você tem uma fórmula que é um pouco mais estranha, tá? A gente tem um gráfico para ela? Mais ou menos, tá? Mas ela é uma fórmula um pouco mais estranha de trabalhar. Por isso que a gente não trabalha ela graficamente, tá? E essa fórmula aqui é para exercícios quando não tiver o tempo. Que é o que a gente define como a fórmula de Torricelli, que eu não sei escrever, então vou abreviar, tá? Beleza? Então, gente, o MRU eu sei que parece uma coisa muito complexa. Não é, tá? Ele é um tipo de movimento bem simples. Então, a ideia é que vocês tentem reproduzir entender melhor essa teoria e tal, e começar a aplicar ela. Né? Mas vocês vão ver que assim, tudo que vocês aprenderam no MRU não tem nada mais, nada menos do que uma continuação. Beleza? Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado um pouquinho aí vocês.